Sim, Senhor, Tu és bem-vindo, Espírito Santo, no nosso meio. Aquece o nosso coração com a Tua palavra. Transforma a nossa vida, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês nesse culto da manhã e com vocês que estão também nos acompanhando pela internet. Olhe, talvez alguns de vocês já estejam acostumados comigo, e eu já vi sermão de muito jeito, sermão que tem uma introdução gigante, que parece que não vai terminar. Eu já vi sermão, já preguei também sermão que nem introdução tinha, já entrava direto no assunto. Hoje eu vou fazer um negócio que eu nunca tinha feito na vida. Eu vou pregar um sermão que tem duas introduções. Então segura aí, com paciência comigo. Tem duas introduções. A primeira introdução é que eu sempre achei que ser um homem de fé, uma mulher de fé, significava dizer que a gente não tinha dúvida nenhuma. Porque fé é a certeza das coisas que a gente não vê, segundo o autor de Hebreus na Bíblia. Fé é a certeza das coisas que a gente não vê, a prova do que não existe. Então, se fé era certeza, não tinha espaço num homem de fé, numa mulher de fé, para dúvidas. Mas aí eu fui ficando mais maduro e fui vendo que as coisas não eram exatamente assim, que os grandes homens de Deus e mulheres de Deus também duvidaram, vacilaram na fé. Eu fico me lembrando de Abraão, que é o pai da fé, e Abraão de vez em quando deu uma vaciladazinha. A gente conhece Abraão por aquele que topou sacrificar o próprio filho Isaque, porque Deus mandou, mas também Abraão foi aquele que mentiu acerca da sua esposa, não era 100% íntegro na sua fé, teve hora que vacilou. João Batista, que segundo o próprio Jesus, era o maior profeta nascido de mulher, também vacilou. Ele que anunciou a chegada de Jesus, disse que estava preparando o caminho para Jesus, chegou uma hora no ministério que ele mandou perguntar a Jesus: és tu mesmo o Messias? Porque teve dúvidas. A gente conhece, todo mundo sabe a história de Tomé, que disse que só ia crer se visse, e Jesus de fato repreendeu Tomé pela falta de fé, pela dúvida que ele tinha, mas também Jesus tirou a dúvida dele, mostrou as suas chagas, tendo misericórdia daquele discípulo que estava com dúvida. E eu estou dizendo isso essa manhã porque nós somos seres limitados, imperfeitos, e a minha fé e a sua fé não vai ser 100% o tempo todo grande e boa, como a gente gostaria que fosse. A gente vacila. Agora, embora a gente vacile, nós confessamos a nossa fé, declaramos a nossa fé, alimentamos a nossa fé. É isso que nós estamos fazendo aqui no culto hoje, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, a gente alimenta a nossa fé para que isso não aconteça, ou aconteça muito pouco, para que a nossa fé esteja sempre alimentada, sustentada. Mas como se não bastasse essa fé em Deus, que às vezes vacila, há coisas, meus irmãos, que eu tenho dúvidas e que não tem a ver com Deus em si, mas tem a ver com outras coisas. Não é por falta de fé, mas é falta de conhecimento, ou falta de convencimento, ou falta de revelação. Por exemplo, há muitas teologias por aí, teorias quanto à salvação, quanto ao fim dos tempos, Apocalipse, tanta gente boa, inteligente, estudada, preparada, que diverge. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar, eu não gosto de ficar falando de teologia aqui no púlpito não, mas talvez os irmãos já tenham ouvido falar, tem aqueles calvinistas, tem aqueles arminianos, tem aqueles que creem de um jeito, de outro jeito, gente inteligente, tem muitas linhas teológicas diferentes, e às vezes eu fico com dúvida de qual é que eu devo seguir, qual é aquela que eu devo crer. Muitas interpretações bíblicas diferentes, por isso também muitas igrejas diferentes. Nós estamos aqui nessa igreja, mas nós temos os nossos irmãos da Igreja Católica Romana, nós temos irmãos da Assembleia de Deus, tem muitas igrejas porque nós interpretamos a Bíblia de forma diferente e às vezes, eu não sei você, mas eu posso dizer a você que eu fico com dúvida. Qual é a melhor forma de batismo? Qual é a melhor forma de governo de igreja? Nós somos episcopais, outros são congregacionais, outros são batistas. Dúvidas quanto à estética, como se veste, como é que um templo deve ser. E
eu não sei, eu tenho dúvidas, não sei se vocês têm essas dúvidas. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais dúvidas eu tenho sobre coisas que não são tão importantes, claro. As coisas mais importantes é a nossa fé, aquilo que nos une em Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas o fato é que nós temos dúvidas. Será que isso é de Deus? Será que eu devo agir assim ou assado? E ainda bem que eu fui criado e nascido aqui na igreja, porque eu decidi que ia fazer tudo como Dom Paulo me ensina. Eu não tenho que estar preocupado em detalhes. Mas se eu fosse um dia ter que fundar uma igreja, eu estava perdido. Porque eu fico com muita dúvida sobre muitas coisas, como deve ser ou como não deve ser. A pergunta nessa introdução é: o que é que nós fazemos ou como nós nos comportamos quando nós temos dúvidas? Porque eu imagino que você tenha dúvidas. Como nós nos comportamos quando a dúvida chega? Guarde isso no seu coração, porque isso foi só a primeira introdução. Agora vem a segunda. A segunda é que eu sempre me incomodei com essa frase do texto bíblico que o reverendo Geraldinho leu. Deus é amor. Você já deve ter ouvido falar muito nisso. Eu já ouvi muito isso. Mas é algo que, embora seja bíblico, embora esteja no texto bíblico, Deus é amor, sempre me incomodou muito. Porque normalmente, quando eu ouvia Deus é amor, geralmente estava fora do contexto. Sempre me dava uma impressão de que quem dizia para mim Deus é amor, na verdade queria se desincumbir da sua fé, de ter um posicionamento, de ter um comprometimento com alguma coisa. Porque o povo dizia para mim Deus é amor, eu dizia Deus também é justiça. Porque Deus é amor e Deus é justiça. E normalmente quando eu ouvia, quando as pessoas diziam Deus é amor, eram pessoas que não queriam mais ler a Bíblia, porque diziam que não era importante, o que é importante é que Deus é amor. Pessoas que não queriam estudar, pessoas que não queriam orar, pessoas que não tinham nenhuma ética sexual, por exemplo. Porque quando você diz assim que Deus é amor, e que sendo amor tudo pode, é porque alguns falam de sexo com aquela expressão fazer amor. Então, se Deus é amor, tudo pode. Não sei se você já ouviu falar assim, mas eu ouvi. Então, sempre tive certa agonia com essa frase, Deus é amor. Muita subjetividade. E muita subjetividade dá margem à complacência, para dizer o mínimo. E o perigo só aumenta porque a nossa geração não consegue nem definir o que é amor. Deus é amor, tudo bem, a Bíblia diz isso, mas o que é amor? O que é que significa o amor? Os que me conhecem sabem que eu gosto muito de música. Eu sou um negócio movido por música. E cresci ouvindo Lulu Santos. E se fosse o culto da tarde, eu até me avorava para cantar. Mas como é culto da manhã, eu não vou cantar não. Vou deixar vocês à vontade. Mas Lulu Santos tem aquela música que diz: a gente vive junto e a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor, consideramos justa toda forma de amor. Muito popular. E eu cantei muito. Consideramos justa toda forma de amor. E cresci ouvindo Milton Nascimento. Gosto demais. E Milton Nascimento tem uma linda, Paulo e Bebeto, a música, que diz assim: e vida, vida, que amor, brincadeira havera. Eles se amaram de qualquer maneira havera. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Você conhece essa canção? E não sei se vocês notaram, consideramos justa toda forma de amor, qualquer maneira de amor vale a pena. E será que é isso mesmo? Será que tudo que eu fizer dizendo que é amor vale a pena? É amor de verdade? Agora junte as duas introduções. O que é que eu faço quando eu estou na dúvida? E será que eu posso fazer qualquer coisa em nome do amor, ou dizendo que é amor? Pois bem, o texto que nós lemos fala um pouquinho disso. A carta de 1 João é a carta do amor. Lindíssima carta. Tive dificuldade de escolher os versículos que nós iríamos ler, porque a vontade que eu tinha era de ler 1 João inteira nesse culto. Eugene Peterson, que é um autor americano que eu gosto muito, e ele é o autor daquela paráfrase da Bíblia, A Mensagem, ele diz que as duas realidades mais difíceis da vida são o amor e Deus. Diz assim ele: se quisermos nos relacionar com Deus de maneira correta, temos que aprender a amar de maneira correta. Quando eu li isso, eu digo, então não é qualquer maneira, nem toda forma, há uma maneira correta.
E eu vou reler os versículos 7 e 8, que dizem assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. Ou seja, amamos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e quem não ama não conhece a Deus. E tem gente que fala do amor, lê sobre o amor, prega sobre o amor, posta na internet sobre o amor, mas não ama de verdade. Não ama de verdade. Como eu disse a vocês que eu tive dificuldade, no capítulo 3 dessa mesma carta, 1 João 3, 18, tem um texto lindo que diz assim, João falando: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade. Então, falar, ler, postar, não significa dizer amar, porque amar é aquilo que é além da boca, além daquilo que a gente diz, é aquilo que a gente faz. Mas alguém pode dizer assim, mas tudo bem, mesmo a gente fazendo e não sendo só de boca, qualquer coisa é amor. Mas o texto continua, nos versículos 9 a 11, diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ou seja, João está começando a definir o que é amor. Amor não é essa qualquer coisa que a gente não consegue definir, que diz que toda forma pode e de qualquer maneira pode. Amor, João define que tem a ver com Jesus vindo, a sua obra de propiciação pelos nossos pecados. E amor termina com nós devemos amar uns aos outros. Isto é o que é o amor. Então, quando você ouvir falar Deus é amor, você pensa imediatamente no sacrifício de Cristo na cruz por nós e imediatamente num comando para que nós amemos uns aos outros. Isto é que é o amor. A gente começa aqui a dar sentido a essa expressão quando a gente lê esse versículo 11 que diz: nós devemos amar uns aos outros. Aqui na igreja, desde que eu sou pequenininho, no colo de tia Dileuza que está aqui na frente, é que tem uma música que a gente canta. Faz tempo que a gente não canta aqui, viu, Fefé? Eu queria que você um dia cantasse essa música aqui, muito antiga, nos encontros de casais cantava muito, que diz assim: se eu tivesse que falar da grandeza do amor, teria que falar do amor de Deus, que entregou seu Filho na cruz para morrer em meu lugar. Ou seja, se eu fosse falar do amor, não como Lulu Santos falou, não como Milton Nascimento falou, embora sejam dois poetas populares, se eu tivesse que falar do amor de Deus, eu teria que falar da cruz. Enviou seu Filho à cruz para morrer em meu lugar. Esse é que é o amor que a Bíblia está nos ensinando e objetivando mais, porque diz, devemos amar uns aos outros. Ou seja, segundo a Bíblia, quem ama, serve. Quem ama, dá a vida, porque foi isso que Jesus fez. Jesus deu a vida por mim e por vocês. Então, quem ama, serve. Esta é uma régua na qual nós podemos avaliar se amamos de verdade ou se amamos de boca ou só dizemos que amo. Não é de toda maneira, não é de toda forma, é nessa régua se a gente dá a vida, se a gente serve e se a gente ama um ou outro. Quando a gente começa a ter essa régua, esse parâmetro de será que eu estou pensando no outro além de mim? Será que eu estou cuidando do outro, para usar uma expressão que o Luciano usou mais cedo? E não só dos meus interesses, aí eu estou começando a ver se eu amo de verdade. Isso muda a sua perspectiva, deve mudar a minha e a sua perspectiva em relação quando a gente diz que ama a Deus. A gente canta aqui na igreja e às vezes a gente ora dizendo, Senhor, eu te amo. E a pergunta é, será que a gente ama mesmo? Eu sou daqueles que gostam de dizer que amo. Eu digo que amo o tempo todo, eu digo a Paula todos os dias que amo, ela não aguenta mais ouvir, mas eu digo a ela todo dia que eu amo. Eu digo aos meus filhos todo dia que eu amo, eles não aguentam mais ouvir, mas eu digo. Eu digo aos meus amigos, eu disse a Geraldinho essa semana, me dando mensagem para ele, dizendo que eu amava ele. Eu digo que amo o tempo todo, mas a pergunta não é se eu estou dizendo a Geraldinho que eu amo ele, ou a Paula, ou aos meus filhos. A pergunta é, eu sirvo? Eu dou a vida?
A régua não é aquela somente pela qual eu declaro, ou você que está aqui na igreja, ou você que está aqui na internet, declara que ama seu marido, seus filhos, seu próximo, o seu amigo. A régua é, será que você serve? Será que o interesse dele está maior do que o seu próprio interesse, ou o seu amor é egoísta, e você o ama porque você gosta mais de você e do que essa pessoa pode fazer por você? O meu amor é provado pelo meu serviço, ou como disse o reverendo Luciano, pelo meu cuidado. É uma palavra de cuidado. E aí eu quero perguntar, você ama e cuida? Ou você só diz que ama? Em todos os sentidos. Um dia nós vamos entender isso, que não é sobre nós, é sobre Jesus. E ser sobre Jesus necessariamente significa ser sobre o outro. Jesus pergunta no Evangelho, cadê que vocês não me serviram? E a turma diz assim, mas cadê você? Jesus disse, eu estava no órfão, eu estava no preso, eu estava no pobre. Porque o povo que diz que ama, quer só falar que ama a Deus, ou dizer que ama o próximo, mas a régua é, cadê o serviço? Cadê a vida? Isso é que é importante. Tem uma frase do grande Santo Agostinho, que diz assim, ama e faz o que queres. E aí tem gente que fica nervoso com essa frase dele, porque é perigosa. Ama e faz o que queres, para um conceito qualquer de amor, é perigoso. Mas Agostinho tinha um conceito bíblico do amor que dá a vida, do amor que serve, do amor que é mais do que palavras. Então, se você pensar no amor, conforme 1 João, capítulo 4, nos ensina, essa frase é a mais linda. Essa frase diz assim, se você fizer qualquer coisa que seja motivada pelo amor, você não vai errar. E essa semana eu estava conversando com Dom Paulo e Dona Márcia, e disse a eles que eu estava querendo pregar sobre esse texto. Dona Márcia disse, quando o amor é o propulsor dos nossos atos, não tem erro. Ama e faz o que queres. Não é o que te apetece, porque quem ama não faz o que te apetece, quem ama só pensa no outro. Essa definição é muito importante para uma geração que não sabe o que é amor. E aí chega o versículo 12 e diz assim, para mim, arrematando, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Eu gosto da tradução que diz, em nós o amor é aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus, mas fica dizendo que ama a Deus o tempo todo. Mas o próximo a quem a gente vê, a gente não ama. E eu me preocupo muito, meus irmãos, segure agora, porque se tem uma palavra que eu acho que é de Deus para você, como diz os irmãos pentecostais, se tem uma palavra que é rema para você, é agora. Pega a visão aí. Eu me preocupo muito com a espiritualidade devocional exclusivamente vertical, onde eu só falo com Deus o tempo todo, onde tudo é Deus, eu amo a Deus e Deus me ama, e eu tenho uma espiritualidade forte, eu jejuo, e eu tenho o Espírito Santo, uma espiritualidade religiosa, às vezes moralista, por vezes exclusivamente asceta, onde a pessoa fica sozinha, dizendo que ama a Deus, e curtindo uma religiosidade de ritual vertical, que não tem nenhuma horizontalidade. Porque a Bíblia diz, se eu amo a Deus a quem não vejo, eu devo amar os irmãos a quem eu vejo. E a prova real de que a minha espiritualidade não é moralista, religiosa, ou apenas tradicionalista daquilo que meu pai e minha mãe colocaram nesse meu DNA, a prova real é se eu amo alguém que eu vejo. É se eu sirvo alguém que eu vejo. Se eu devoto a minha vida por outra pessoa que não seja eu mesmo. E em tempo de pandemia, é um perigo muito grande dessa espiritualidade onde a gente cultua online, nada contra você que está online, eu também cultuo online quando eu não posso estar aqui. Mas o perigo é nós perdermos essa horizontalidade de amar o outro, porque nós precisamos amar o outro, diz o texto bíblico. A gente cultua online, mas a gente ama a gente. E a gente precisa pensar nisso, cuidar disso. Vamos lá, vou continuar o texto. Diz assim, nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Preste atenção, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem.
Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. No meio dessa confusão toda de conceito do que é amor, João vem e diz: o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, e quem confessa isso está em Deus. Essa é a nossa fé. Você está aqui, você confessa isso, porque essa é uma igreja cristã. Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Cristo é o único adorado nesse púlpito, nesse altar e nessa igreja. Então, se você está aqui, você crê nisso. Então, você está em Deus e Deus está em você. A pergunta é: como é que você manifesta isso? O seu amor por Deus. O que alguns de vocês podem estar perguntando, pelo menos eu estaria se eu estivesse no seu lugar, é: o que é que isso tem a ver com aquela introdução que você falou sobre as dúvidas? Tem nada a ver com aquela introdução? E a resposta é simples: cheio de fé ou cheio de dúvidas, nós devemos amar na prática. Nós não paramos de amar e de servir o outro, ainda que eu creia ou ainda que eu esteja em dúvida, ainda que eu concorde com toda a doutrina e com toda a teologia, ou ainda que eu não concorde, eu não paro de amar, eu não paro de servir. Sabendo ou não o que é o certo de fazer, ou como devo fazer, de todo jeito, eu tenho que amar de verdade, não de boca, servindo a alguém que tem um nome, que tem um endereço, que tem um CPF. Eu não estou dizendo para a gente ser simplista e dizer assim: a gente ama e não importam as doutrinas, as dúvidas. Não, não, não. Claro que pode, deve estudar, deve ter sua opinião. O que eu estou dizendo é que tudo passa, o amor não. Com dúvida ou sem dúvida, a gente ama. Eu me preocupo muito, e essa é a razão de eu estar aqui nesse púlpito essa manhã, com uma espiritualidade de quem só vem para o culto aqui da manhã. Eu venho porque eu me sinto bem. Eu venho porque aqui eu canto, e tão lindo o louvor, foi tão bom. Eu fiquei na dúvida se a gente cantava uma música a menos, e Geraldinho disse a mim: não, deixa cantar, está tão bom o povo. E a gente cantou mais músicas. Tão bom esse espaço de cantar e adorar a Deus. Tão bom estarmos juntos, de mãos dadas, as famílias, quem pode, num Pai Nosso. Tão bom. Mas a nossa espiritualidade não pode se limitar a esse espaço de culto, meu irmão e minha irmã. A nossa espiritualidade tem que se manifestar em favor de alguém, em favor das pessoas. Amém? Amar é o princípio de tudo. Amar é aquela pessoa que ora e diz Pai Nosso e não diz meu Pai. Porque meu Pai, eu fico só trancado no quarto dizendo, mas Pai Nosso requer que tenha alguém do nosso lado a quem a gente deve amar. Amém? Você quer obedecer a Deus? Quer cumprir a lei? Então tem que fazer mais do que orar, cantar e ler. Tem que amar na prática. E eu fiquei pensando, eu vou pregar esse sermão que anima a amar, a sair da zona de conforto, de uma espiritualidade isolada e subjetiva para algo que seja objetivo, como Jesus foi. Mas e as pessoas que estão sofrendo? Eu fiquei pensando em casa, né? E as pessoas que estão sofrendo? E as pessoas que não se sentem amadas? E as pessoas que não se sentem cuidadas, a quem Deus trouxe uma palavra de que hoje era um dia de cuidado? E essas pessoas que estão tão sofridas, elas não querem ser animadas a amar outra pessoa, elas precisam de um cuidado. Eu fiquei pensando, de consolo, de conforto hoje. E se esse é o seu caso aqui ou na internet, eu quero lhe dizer uma coisa: ainda que você precise ser amado, amada, ainda que você esteja se sentindo desamparado ou desamparada, ainda que você esteja sofrendo e nada terreno possa aliviar a sua dor, o seu coração, Deus pode. Ele nunca desamparará você. Ele prometeu estar com você todos os dias até o fim. E eu vou contar duas coisinhas bem rápidas para você disso. Uma é uma jovem aqui da nossa comunidade, do discipulado de Nanda e Giba. Malu, o nome dela. E ela tem 16 anos. E ela foi diagnosticada com câncer de tireoide. E marcou comigo, veio aqui com seu pai e a sua mãe, 16 anos. E nós conversamos, oramos, ungi ela com óleo, como diz a palavra de Deus, e ela compartilhou com o seu grupo, 16 anos. E ela foi para a sala de cirurgia para fazer a cirurgia de tireoide. E terminou a cirurgia, e ali na convalescência, né, eu
perguntando como é que foi para a mãe, para o pai, ele me dizendo que foi tudo certo, que tinha conseguido tirar tudo. Depois ela vai para casa e eu finalmente consigo falar com ela por telefone. E eu digo, Malu, como é que você está? Como é que foi a cirurgia? E ela diz assim para mim, Jesus estava lá comigo. E eu não tive medo. E eu não tive problema, porque Ele estava lá. E eu sentia a sua presença me tocando. E ali ela atravessou aquela dificuldade, porque sabia que Deus não ia desamparar naquela hora. E eu achei tão lindo, de uma jovem de 16 anos, poder dizer, eu estava cuidada. Eu tinha uma presença que não desampara. E o outro é o nosso reverendo Geraldinho. Recentemente a mesma coisa. Algo bem difícil, uma cirurgia, e nós todos estávamos aperreados, porque crente se aperreia, e ora, e jejua, e aí, pergunta como é que ele estava, tranquilo, porque todas as vezes que eu falava com ele, eu liguei para a Sandra para falar com ele, achando que ele não ia pegar o telefone, porque eu liguei no mesmo dia da cirurgia, aí eu liguei para a Sandra, quando eu ligo para a Sandra, quem atende é ele, e eu disse, oxente, e tu pode falar? Ele, está tudo certo, Deus está aqui. Veja que coisa mais linda. No dia da cirurgia, num dia de aperreio, num dia de notícia ruim, alguém pode olhar e dizer assim, Deus está aqui. Eu tenho uma promessa de presença, que é mais importante do que qualquer outra falsa promessa, de qualquer outra coisa que pode tentar lhe enganar, porque meus irmãos, não se iludam não, qual é mais fácil do mundo para mim, irresponsavelmente, é sair gritando como tanta gente faz, e vocês gostam, infelizmente, de alguém que chega assim e diz assim, vai vir a sua cura, Deus vai lhe dar aquele negócio, Deus vai lhe dar aquele relacionamento que você quer, tudo irresponsabilidade minha, porque Deus não promete nada disso, e o povo gosta disso. Mas diferentemente aqui, para essas pessoas que precisam ser amadas, eu estou dizendo, eu não sei se Deus vai lhe dar o que você quer, mas eu sei que Deus vai lhe dar companhia o tempo todo, presença e consolo o tempo todo. E isso tem que ser mais importante do que qualquer coisa que você queira na vida, porque você não quer mais nada na vida se Deus estiver com você. Se Deus estiver com você, você não precisa nem de saúde. A gente fica dizendo, com saúde eu vou atrás de tudo. Não, até sem saúde você vai. Nós somos um povo que idolatra a saúde no meio de uma pandemia. Você pode ter emprego ou não, pode ter saúde ou não, não importa. Se você tiver Deus, basta. Deus basta, com saúde ou sem saúde, com emprego ou sem emprego, com casamento ou sem casamento, Deus basta. Agora volte para o que Deus está falando para você. Já que Ele basta, como é que você manifesta isso em relação a quem está do seu lado? Em relação ao próximo, em relação ao outro? Como é que você manifesta esse amor que Deus é na sua vida, que não lhe deixa só hora nenhuma? Eu gosto de ler, muito, eu sou viciado em leitura. Culpa da minha mãe, desde pequeno que ela me bota para ler. E eu tenho uma amiga, uma comadre, Roberta, que ela está na firme, heróica e mesopotâmica tarefa de me dar livros seculares para ler, porque se deixar eu fico lendo livro de crente o dia todo, lendo teologia, lendo coisa devocional, e ela, minha comadre, disse, eu vou ser a sua fornecedora de livros, sem ser de crente, para você ler tudo e não ficar alienado. E eu gosto. Então pode ser Natal, aniversário, tudo ela me dá livro. E recentemente eu fiz aniversário e ela me deu um livro, que ela sabia que eu iria gostar, porque eu já tinha lido 4 livros do mesmo autor. O autor é Laurentino Gomes, não sei se você conhece. E Laurentino Gomes, eu já tinha lido dele um livro 1808, 1822, 1889, tinha lido também um outro livro, que é uma peregrinação que ele fez à Terra Santa. Gosto muito desse autor, e ela resolveu me dar um outro livro dele, chamado Escravidão. Está aí nas livrarias, ontem eu vi numa livraria. E eu estava lendo esse livro que Roberta me deu, sobre escravidão, sobre a história dos navios negreiros, aqui que a gente aprende na escola. E me deparei com uma história fantástica. Eu vou terminando esse sermão com essa história. É a história de um padre que foi canonizado pela igreja, santo, padre Pedro Claver. Ele é o padroeiro da Colômbia. Eu nunca nem tinha ouvido falar nesse cidadão. E olha que eu fui católico romano muitos anos.
Nunca tinha ouvido falar nele. E estou lá lendo o livro e conta a história desse camarada que era o santo protetor dos escravos. Ele era um jesuíta que, como muitos, vieram para cá naquela época das caravelas, das grandes navegações. E ele veio para a Colômbia. Jesuíta, foi mandado da Europa para a Colômbia. E quando chegou aqui, ele tinha que fazer aquilo que todos os jesuítas faziam, que era batizar, evangelizar os índios, evangelizar os negros, porque a religião misturada com o imperialismo achava que a gente tinha que acabar com a cultura local e que tinha que evangelizar todos os índios, que tinha que evangelizar todos os negros. Então era um evangelismo difícil para a gente que é hoje pensar. Mas ele era produto do seu tempo, da sua cultura, e é difícil você, dentro da sua própria cultura, fazer uma reflexão daquilo que você está enviesado. E esse camarada veio para cá com essa missão, sendo que os negros eram tratados como bicho. Vocês conhecem a história. Quando não morriam no meio do caminho, porque a maioria morria no meio do caminho, chegavam aqui no Brasil, na Colômbia e nas outras colônias, completamente quebrados, doentes, por conta dessa travessia da África até aqui. E Pedro Claver, que tinha sido mandado pela igreja para batizar e evangelizar os índios e esses negros, decidiu que ele não podia só fazer isso. Ele decidiu então criar uma nova regra para ele, porque você sabe que as ordens religiosas têm regra, tem voto de castidade, voto de pobreza, tem alguns votos que cada ordem tem. Ele decidiu que ele ia fazer uma nova ordem para ele mesmo, uma nova regra. Dentro dos jesuítas, ele decidiu que ele ia ser escravo dos escravos. Ele não ia somente fazer a confissão, o batismo e evangelizar os escravos. Ele ia servir os escravos. Ele decidiu que ele ia entrar naqueles navios negreiros quando aportavam lá em Cartagena, na Colômbia, mesmo com um fedor horrível, mesmo com o povo morrendo e com todo tipo de doença naqueles lugares. Ele decidiu que ele ia entrar, ele ia cuidar das feridas dos escravos. Ele decidiu que ele ia cuidar com cuidado físico e emocional daqueles escravos, que chegavam com banzo, e não é outra palavra, não é banzo mesmo. Ele decidiu que ele não ia só ficar batizando e cumprindo os atos de religião da igreja. Ele ia cuidar daqueles que a própria igreja tratava como bicho. Porque, meus irmãos, a igreja tinha escravos. Hoje a gente acha um absurdo isso, mas eles eram produto do seu tempo. A igreja tinha escravos, vê que absurdo. A igreja dava fundamento teológico para a escravidão, essa é a verdade. E ele decidiu ir contra uma igreja que tratava os negros como bicho. E ele decidiu que ia cuidar desses homens e mulheres que vinham escravos. E cuidava das feridas. E cuidava da emoção. Ele cuidou até morrer, porque foi escravo dos escravos. E morreu de peste, cuidando dos escravos. E eu, quando li essa história nesse livro de Laurentino Gomes, fiquei enlouquecido, encantado com o testemunho desse homem. E como me é de costume, quando eu fico encantado com a história, quando eu fico muito animado com a história, comecei a refletir quanta contradição ele deve ter pensado. Vou cuidar daqueles que a igreja não cuida, vou cuidar daqueles que a igreja nem acha que é gente, vou cuidar. Quanta contradição ele deve ter passado. E eu, encantado com isso, resolvi me contactar com o meu amigo, o reverendo Marcondes. Eu sempre faço isso. Leio qualquer coisa que me chama atenção, mando uma mensagem para ele. E aí eu mandei um áudio para Marcondes e disse assim: meu amigo, acabei de ler uma história fenomenal. Você já ouviu falar nesse padre? E ele disse que não. E então eu contei essa história que eu acabei de contar para vocês. Eu disse: Condes, vê que coisa linda esse homem que decidiu ser escravo dos escravos. Esse homem decidiu amar. Amar não de boca, amar de verdade, amar quem ninguém amava, amar quem a própria igreja não chamava nem de gente para amar. Esse camarada decidiu amar, e eu todo animado disse a Condes. E Condes então disse assim para mim, algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse: Ivan, quando a gente ama, a gente nunca erra. E eu disse: Condes, mas como é que ele era da igreja? E a igreja queria que ele fizesse outra coisa, e ele foi contra. E ele disse: quanta dúvida. Eu disse, e Marcondes disse: quem ama não erra. Aquele padre, homem do seu tempo, não sabia muita coisa,
uma teologia fraca, uma teologia ruim, dentro de uma igreja que estava agindo equivocadamente na sua forma de fazer missão. Hoje, passados mais de 500 anos, é fácil para mim ver isso. Ele tinha muitas dúvidas, com certeza, de por que ele estava fazendo esse trabalho sozinho, por que os outros padres, os bispos, por que o Papa, por que ninguém mudava isso, essa condição. Ele devia ter passado por todos esses problemas, mas ele resolveu não se preocupar com isso e viver para amar. Ele resolveu viver para servir. Com certeza tinham dúvidas, com certeza muita coisa passava pela cabeça dele, mas nada mudou a sua decisão de servir e de viver para amar. E igual a ele, muitos outros santos da igreja, homens e mulheres na história, certos ou errados, com boa teologia ou com má teologia, com muita luz ou com pouca luz, influenciados pela sua cultura ou não, viveram para servir a amar. Santo Antão, Agostinho, São Bernardo, Lutero, Calvino, Teresa d'Ávila, Teresa de Calcutá, Jonathan Edwards, Billy Graham, Luther King. Eu podia passar aqui 200 anos dizendo homens e mulheres da igreja cheios de dúvidas, cheios de pecados, cheios de problemas, mas todos eles decidiram viver para amar e para servir outra pessoa que não o seu próprio umbigo. E eu vou dizer um negócio para você: eu não sou bom teólogo, meu teólogo é Marcondes, quando eu preciso. Eu não me acho o dono da verdade nessa polarização política de esquerda, direita. Não quero nem me meter nesse negócio. Eu tenho sérias dúvidas de como é o certo nós nos reunirmos, adorarmos. Tenho muitas dúvidas sobre muita teologia. Mas eu tomei uma decisão. Eu vou amar a vera e não de boca. Eu vou servir a Deus servindo a pessoas que eu vejo. Eu vou ouvir as dores e orar e interceder. Eu vou pregar a palavra com a maior boa fé que eu tiver. Vou ensinar as escrituras como hoje, 1 João capítulo 4, de 7 a 16. Eu vou cuidar das pessoas que eu vejo. Vou me empenhar pelo pobre. Eu só não vou ficar sozinho adorando a Deus no meu quarto e nem vou ficar parado esperando que um anjo apareça, porque essa não é a espiritualidade do amor de Deus revelado nas Escrituras. Tempo de pandemia. O que é que você vai fazer para amar alguém? Ah, pastor, mas a gente é uma igreja que serve tanto. Você está pregando para uma igreja que nunca viu uma igreja que serve tanto, e é verdade. Nós sempre dizemos isso. Mas tem mais de um ano que você não trabalha num concílio. Tem mais de um ano que você não trabalha no encontro de casais ou no encontro de jovens. Tem mais de um ano que você não trabalha no EMA. Tem mais de um ano que você não serve. E vai viver sem servir? Vai viver de culto online, cantando e adorando sozinho a Deus? Cadê seu serviço? Cadê seu amor por alguém? Cadê a sua criatividade? Ontem, voluntários aqui da igreja, liderados por Gibi e Nanda, saíram daqui. Não foi só a primeira vez não, já fizeram isso mais vezes. Foram para frente do hospital da Apvida. Lá cantaram, lá intercederam. Porque não vão ficar parados. Tem que servir a alguém, tem que amar alguém. O que é que você está fazendo por alguém? Cadê aquela ligação que você precisa fazer para alguém? Para cuidar, para ouvir, para amar, para dizer que está lá. Cadê aquela cesta básica? Tem 1 milhão de campanhas de cesta básica. Tenho certeza que tem no seu prédio. Tenho certeza que tem algum amigo da sua escola, do seu filho. Cadê você agindo com cesta básica, com oração, com música, saindo da sua zona de conforto? Para de ouvir a Netflix. Para de ficar na televisão o tempo todo. Vamos ter uma espiritualidade de gente que vive a fé, como a gente fazia quando não tinha pandemia, servindo nos concílios, servindo nos encontros de casais. Vamos continuar servindo do jeito que Deus está permitindo hoje. E vai chegar um tempo que a gente vai poder fazer concílio de novo, encontro de casais. Eu fui lá essa semana. E quando isso acontecer, a gente vai poder dizer que a gente não vive nada de piloto automático. A gente serve do jeito que Deus manda e do jeito que dá. E a sua espiritualidade vai ser medida pela régua do amor a alguém, e não pela quantidade de palavras e de músicas ao vento que você vai cantar. Eu decidi, e você, o que é que você decide? Você ama Deus? Como é que você ama Deus? Como é que você vai viver? E eu no meio do sermão me lembrei de uma música, e essa mesma música que eu cantei, se eu tivesse que falar do amor de Deus, falaria de como Jesus agiu. E essa música tem o seguinte refrão: o amor é mais do que a fé, maior do que a esperança, é o eterno dom de Deus. Sem amor,
de que me serve andar? Seria como o som de um ferro, ou sino a ressoar. A minha oração é que a sua vida tenha sentido, que você não seja como um sino a ressoar, que você ame, sirva, trabalhe, viva ou morra, amando como Jesus. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nessa manhã profética na tua casa, eu quero te pedir, Pai, a tua bênção, o teu milagre, a ação do teu Espírito Santo sobre nós que estamos aqui e quem está na internet, porque de nós mesmos nós não conseguimos amar. O amor perfeito não vem de nós, vem de Ti. Então vem, Senhor, e nos ama e nos ajuda a amar a Ti, amando ao nosso próximo, ao nosso cônjuge, ao nosso filho, ao nosso companheiro de trabalho, ao pobre, à viúva, ao preso. Senhor, move os corações dessas pessoas que estão aqui pela manhã ou que estão conectadas. Nos move para sermos uma igreja que ama de verdade e não de boca. Muda a nossa espiritualidade, Senhor, transforma a nossa vida. É isso que nós oramos crendo e te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, aqui você entrou para adorar a Deus. Daqui você sai para amar o próximo. Amém. Deus abençoe vocês.